Saudações, aqui é Roberto Giovanaz, diretamente da Associação Outro Porto Indústria Criativa, e começa agora mais um Diálogos de Cinema, o podcast do ecossistema audiovisual Região Sul. E no episódio de hoje vamos dialogar com Nora Goulart sobre produção executiva. Nora, conta para nós um pouco da tua história, da tua trajetória. Seja muito bem-vinda aqui em Pelotas. Olá, obrigada. Admiro muito esse projeto, acho ele importantíssimo, para formação, complementação de pessoas que se interessam pelo audiovisual, especialmente pelo fato de ser em Pelotas, uma cidade que tem uma cultura pulsante e se interessa em trazer pessoas e dividir experiências, e eu estou aqui para falar sobre produção executiva. Vou contar um pouco da minha trajetória. Eu comecei a fazer cinema em 1986, foi o primeiro curta-metragem que eu produzi, e a partir desse trabalho, participamos de inúmeros festivais, fomos conseguindo, militando politicamente recursos públicos para fazer outros curtas, editais, concursos, e, de uma forma ou de outra, seguimos produzindo cinema. Claro que também tínhamos atividades paralelas, porque naquele momento, e acredito que até hoje, é complexo, a gente viver assim, de curta-metragem. Hoje, a Casa de Cinema, que é a produtora onde eu trabalho e sou sócia, a gente já tem o privilégio de poder viver do cinema, mas não só do cinema. A gente vive também de produções para a televisão. A Casa de Cinema se mantém fazendo audiovisual. O que a gente gosta de fazer é o cinema, mas gostamos também de fazer a televisão, fizemos diversas campanhas políticas, então a gente sempre acha alguma forma de gerar imagens e trabalhar com isso. Eu trabalho na produção desde sempre, e a gente sabe que é onde tudo começa, a partir de uma história, de uma sinopse, de um argumento. Porque o profissional de produção ele tem que entender o que está fazendo, que filme é esse, para que público é esse. E isso não é uma questão simples, porque às vezes os roteiros ou o argumento que nos vem, ele ainda não existe como imagem, como produto do audiovisual. A gente também tem que, como produtores, inventar esse produto, E essa sempre foi uma função minha, junto com os meus companheiros de trabalho. O cinema, o audiovisual, é uma atividade essencialmente coletiva, É muito difícil a gente fazer um filme sozinho. A gente consegue escrever um livro e fazer uma música, fazer uma poesia, fazer um quadro, uma escultura sozinho. Um filme é muito difícil se fazer sozinho. Então, a produção, ela tem também, entre outras responsabilidades, agrupar as pessoas certas, trazer as pessoas para dentro de um projeto e entender quais são as necessidades desse projeto, Como que ele se cria como um produto audiovisual, o orçamento dele, as necessidades que se tem para fazer um filme, e não só fazer o filme, como exibir, como mostrar esse filme, Então, a produção executiva, o produtor, a produtora, ela tem, produtora como entidade, uma figura de um CNPJ, tem essa função, de o que a gente chama de levantar o projeto. E, para isso, a gente precisa ter um conhecimento em muitas áreas, das artes, da administração financeira, da administração jurídica. Hoje, como a nossa área é muito visada de diversos pontos de vista, nós cada vez mais temos que ter profissionais que nos apoiem, nós como produtores, para que a gente tenha a exata noção de estar fazendo algo que é compatível com o dinheiro que a gente está despendendo para isso, E
uma das funções do produtor executivo é essa, né? É entender qual é o projeto que tem, quanto custa esse projeto, quem vai trabalhar nesse projeto, de que maneira vai trabalhar nesse projeto, para que ele vire um produto do audiovisual, e depois como que vai fazer isso junto a outras empresas, distribuidoras ou não, né, como uma distribuidora independente, mostrar esse filme ou esse produto para televisão. Ou, enfim, hoje a gente tem inúmeras telas, né, para mostrar o trabalho da gente, para fazer com que isso vire um produto rentável, ou que pelo menos sustente a produtora onde a gente traz os filmes da gente para fazer, e outras, enfim, a Casa de Cinema, a produtora que a gente faz os projetos, né, internos assim dos sócios, mas a gente já produziu muitos filmes de outros diretores, que não só a Ana Azevedo, que é a nossa sócia, que tem os seus longas, curtas, e o Jorge Furtado, né? Então, já produzimos filmes do Esmir Filho, do Denison Ramalho, enfim, mais alguns diretores, o Tyrell Spencer, que fez um filme que eu gosto muito, que chama Cidades Fantasmas, depois fez uma série também. Então, a gente tem esse comprometimento de trazer outras pessoas para dentro da Casa de Cinema, não só como colaboradores, mas também como uma forma de democratizar o que a gente já conhece há tantos anos, né? A gente faz cinema e televisão há 38 anos, vai fazer 38 anos em dezembro. Então, a gente sente na obrigação de dividir isso com outras pessoas. Hoje, o Rio Grande do Sul, se não me engano, tem 9 escolas de cinema, né? A gente se sente um pouco responsável por isso, porque quando a gente começou a fazer os nossos filmes lá em 84, nós ainda pensávamos, né, que nós éramos pioneiros. Obviamente não éramos, né? Quem aqui ou quem está nos ouvindo não assistiu os filmes do Teixeirinha, né? Eu assisti vários, assim, e aquilo era uma coisa que mexia muito comigo. Eu disse, nossa, eles fazem isso aqui. E eu era uma adolescente, uma criança, na verdade, né? Adolescente eu já estava com um grupo de teatro, eu fazia produção de um grupo de teatro que chamava Sem Modos, e quando a gente estava montando um espetáculo, a gente queria muito fazer um filme para exibir junto no teatro. E aí nós fizemos um Super 8, e foi onde eu conheci o Giba Assis Brasil, que hoje é meu sócio, né, há 38 anos. E a gente fez um Super 8 e foi uma coisa revolucionária assim, para mim, né? Porque eu estava acostumada a ver os filmes feitos no Rio Grande do Sul, que eram todos filmes gauchescos, né? Com uma linguagem assim mais campeira. E aí, quando eu vi, eu estava fazendo um Super 8 com o Giba, que era um cara que eu já admirava, porque eu já tinha visto outro Super 8. E ali eu nunca mais me separei do Giba, né? Eu conheci o Giba antes de conhecer a Ana e o Jorge, que são os meus outros sócios, né? E o cinema, assim, eu acho que tem essa coisa que é uma paixão que a gente desenvolve, né? Mas tem questões bastante complexas assim de produção, porque hoje no Brasil assim é muito difícil tu fazer um filme independente, né, como produtores independentes, se não for com o dinheiro público, editais públicos, né? Então, e isso tem um regramento que ele é difícil, e tem que ter uma boa vontade também do poder, né, para que dedique espaço e tempo para a produção audiovisual, né? É uma decisão política, né, entender que uma nação precisa desenvolver e o audiovisual, e saber que isso faz parte da identidade dessa população. Hoje eu percebo assim que há uma melhora, né? Porque nós passamos 4 anos com todo o processo que víamos construindo das políticas públicas de realização. Tivemos 4 anos de destruição, né? Onde nada sobrou para se pensar sobre políticas públicas, e depois, quando a gente consegue, né, num outro campo, eleger um presidente que tinha um olhar sobre isso
reinventa não, faz com que o Ministério da Cultura volte a existir, né? Isso é uma reconstrução e ela não é simples, né? É bastante complexa, porque todas as pessoas que ali estavam sumiram, né? As pessoas que trabalhavam no Ministério da Cultura e já, né, quando toda a cadeia que se criou de cultura, quando o Gilberto Gil foi o nosso ministro, todas essas coisas foram destruídas. E o audiovisual, por consequência também, né, faz parte também dessa forma de produção, né? É ali que as coisas se constroem. Muito bem, então a gente tem que pensar como produção executiva que a gente vive num país, né, que tem sérios problemas de distribuição de renda, uma das piores do planeta, e a gente quer fazer cinema. E a gente faz cinema, e a gente também tem que fazer estradas, e tem que fazer hospitais, e tem que fazer teatro, e tem que fazer obra, tem que fazer com que o país funcione, né? E a gente sabe que a cultura é fundamental. E eu percebo que a gente tem um diálogo aberto agora com o Ministério da Cultura, mas a gente tem muitos entraves também, porque distribuir dinheiro público não é uma coisa simples, né? Especialmente no nosso país, que é um país continental, né? Nós somos muitos brasileiros e com muitas necessidades distintas, né? Então, é uma militância complexa, assim, né, pela cultura, pelo cinema, especialmente porque o cinema é uma atividade cara, né? Hoje, a gente, né, não consegue fazer um filme, um curta-metragem, sei lá, um longa-metragem. Hoje, um preço médio de um longa-metragem é exorbitante, eu penso, né? São 5 milhões, no mínimo. Os editais estão aí para provar isso, né? Os valores que tem. Por outro lado, a gente tem uma arrecadação já legal, é uma legislação onde o fundo setorial arrecada muito dinheiro, fundo setorial do audiovisual, né? Arrecada muito dinheiro, e esse dinheiro existe, e esse dinheiro... esse fundo, ele é um fundo que ele foi construído, né, com a militância de muitos cineastas brasileiros que perceberam que existia essa possibilidade de financiamento através desse fundo, que é regido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento. Quer dizer, então, assim, isso é relevante, né? Nós, como produtores, temos que ter esse olhar, né, de entender da onde sai o dinheiro para o cinema. Não é assim, agora eu vou fazer cinema e o dinheiro vai aparecer na minha conta, né? Existe um trabalho feito durante muitos anos para que a gente tivesse esse fundo, que chama Fundo Setorial do Audiovisual, que é onde os editais saem, né, os editais para o Brasil inteiro, e nós somos regidos por uma Agência Nacional de Cinema. Então, nós, como produtores, temos que ter profundo conhecimento sobre isso, sobre esse regramento, sobre todas as coisas que influenciam na hora da gente decidir que vai fazer um filme, né? Não é simples, né? A gente vou fazer um filme. O começo de tudo é a vontade, né? Mas eu penso que, além da vontade, a gente tem que ter a responsabilidade de saber que aquele filme que foi feito com dinheiro público tem que voltar para o público, né? Então, nós temos, como brasileiros e cineastas, nós temos que pensar cada vez mais que nós temos que devolver o dinheiro público ao público com bons filmes. E essa é uma obrigação dos produtores, né? Porque os produtores é que vão dialogar com os diretores, com roteiristas, com o diretor de arte, com o diretor de fotografia, com o figurinista, com inúmeras pessoas. Uma equipe de cinema mínima, básica, não se faz com menos de 30, 40 pessoas. E isso gera renda, né? Mas não é só por isso que a gente faz cinema. A gente faz cinema porque a gente quer mostrar os filmes que a gente faz e quer falar sobre coisas que, de uma forma ou de outra, numa pretensão, melhore a vida das pessoas, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental, assim, nas nossas decisões na hora de fazer filmes, e filmes diversos, né? Filmes que falem a muita gente e não só dialogue com quem está fazendo o filme.
O Ecossistema Audiovisual Região Sul é uma iniciativa que busca impulsionar a indústria cinematográfica no extremo sul do Brasil. As atividades são realizadas com recursos da Lei Paulo Gustavo, Procultura RS, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Instituto Estadual de Cinema, Ministério da Cultura e Governo Federal. O Ecossistema Audiovisual Região Sul é uma realização Campos Neutrais Produções e cursos de cinema da Universidade Federal de Pelotas. E como é que tu vê, Nora, o cenário pro audiovisual? Bom, eu sou uma otimista, né? Eu acho que as coisas tendem a melhorar, assim, né? Porque tivemos assim anos horríveis, né? Agora já estamos retomando pela quinta vez, né? Desde que eu comecei a fazer cinema, a gente está retomando, a gente está sempre retomando, né? É uma maravilha. Mas assim, quando eu vejo projetos como esse, que tu elencasse uma série de instituições que estão apoiando, né? Eu percebo que tem uma cadeia forte, grande, né? Preocupada em formar pessoas para o audiovisual. Então eu vejo o futuro bom, assim. Eu acho que nós temos muita estrada ainda pela frente, né? A gente tem que regular melhor esses streamings que estão aí, a gente deve continuar sendo produtores independentes, né? Que essa relação atualmente é bastante complexa, né? Os streamings não nos reconhecem como produtores independentes, e sim como prestadores de serviço, o que nós não somos, porque nós somos criadores, né? Temos direitos autorais e patrimoniais a preservar. De qualquer maneira, é uma indústria, né, alimentada pelos streams que faz a sua função também, porque gera emprego, porque as pessoas continuam trabalhando no audiovisual, né? Então, isso tem muito valor, mas deve ser regulamentado. Então, assim, no futuro próximo, eu espero que isso aconteça. Já existe, né, um projeto dentro do Senado, já passou no Congresso, com várias questões ainda a serem debatidas e esclarecidas. A gente tem um valor expressivo no fundo setorial que deve ser distribuído através dos editais também de aparelhamento de produtoras, de cinemas, de ter as tecnologias de ponta, porque existe dinheiro para isso, e isso faz parte da cadeia. E, então, com muito trabalho e militância, eu espero que os próximos anos a gente tenha um caminho mais tranquilo de ser trilhado, né? Porque assim, a gente já teve muitas perdas no cinema brasileiro, né? De dirigentes que não entendem o que a gente faz. Mas eu acho, eu sou otimista, né? Como eu falei, eu acho que muitas coisas podem acontecer para fortalecer a nossa indústria, especialmente o uso do dinheiro público de forma adequada. Esse conteúdo foi gravado aqui na Outro Porto Indústria Criativa e faz parte do Laboratório Audiovisual Região Sul, uma incubadora que desenvolve projetos audiovisuais ambientados no extremo sul do Brasil. Obrigado. Se gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais ou envia para alguém que também pode gostar. Segue a gente lá em @audiovisual Região Sul. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Eu não agradeci, né, gente? Falta de educação.